Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medbox Cast. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito relevante na vida de qualquer médico, de qualquer acadêmico de medicina e que tem sido uma pauta aí, todo mundo quer começar no digital, então a gente vai falar sobre isso, Start no digital. E estou aqui com 3 convidados especialíssimos e olha que legal, um convidado, ele já está há um tempo médio no Instagram, nas redes sociais. Outra convidada já está há muito tempo no Instagram. E a outra convidada é mais recente. Então, a gente vai ter essa visão de tempos diferentes aí nas redes sociais e eu acho que vai acrescentar muito. Então, apresentando aqui, como sempre, na minha frente, Felipe Tereza. Filipão, bem-vindo mais uma vez. Se apresente para quem é louco e não te conhece ainda. Muito obrigado, Vitão, Tamis, Bubu. Mais uma vez, uma honra tê-la conosco, amigos do Medbox. Feliz de estar aqui com vocês de novo, nesse tema importantíssimo, para a gente desbloquear alguns pontos importantes. Muito médico tem aquela vontade de começar no digital, mas morre de medo, fala que não é para ele, então a gente quer quebrar alguns desses conceitos bobos, né? Então a gente está aqui para isso. Antes da gente passar a bola, quero lembrar para você se inscrever no nosso canal do YouTube, dar o like pra gente, para quem está assistindo no Spotify, se inscreva e classifique bem a gente, e falar que a gente tem uma meta que até o final do ano, eu acho que a gente merece isso, nós precisamos de ter 1000 pessoas inscritas no nosso canal, a gente merece isso, e a gente está trabalhando arduamente para isso, então... Será que eles vão ajudar a gente? Não, o mínimo, né? É o mínimo. E do lado do Felipe, Tamara Teixeira. Ela que quando começou nas redes sociais era tudo mato. Era tudo mato. Tudo mato, literalmente. Era Orkut ainda. Orkut. Não. Mas eu comecei em 2014, eu tô muito feliz de falar sobre isso hoje. Definitivamente é um assunto que eu adoro falar. Então, ao final desse episódio, eu tenho certeza que você vai saber como começar. E eu quero hoje aproveitar e agradecer todo o retorno que a gente está tendo sobre os podcasts, sobre os episódios. Está sendo muito legal ler todos os comentários de vocês. A gente lê tudo. A gente lê tudo. Os reposts nos stories, todo mundo quando tá vendo o vídeo no YouTube, ou então quando tá assistindo no Spotify, no cardio, porque ouviu o nosso episódio, o cardio queima mais e no treino de musculação hipertrofia mais. Muito mais. Quem não sabia disso? Então, postem a gente, marquem a gente, que a gente fica muito feliz de ver. E hoje vai ser mais um episódio fenomenal. Isso aí. E ao meu lado, Bubu, Bruna Dake. É o 2º episódio da Bubu aqui no podcast. Sempre muito bem-vinda. Deixa o nosso podcast mais lindo. Seja bem-vinda, Bubu. Ela que tá... Pediátrico. Mais pediátrico. E ela que resistiu muito, gente, pra começar nas redes sociais. Eu ia falar isso agora. E foi um empurrãozinho meu, do Felipe, da Tamara. Muitas marteladas. Uma voadora. E ela Eu ia falar isso começou. agora. Foi um puxando pelo braço, outro puxando pela perna. Mesmo assim, eu não queria. E aí, numa voadora, eu cheguei lá. Gente, e muito é um bom estar né? aqui de novo. Muito obrigada pelo convite. Isso aí. Ó, então vamos começar. Vamos ser objetivo aqui. A gente vai falar sobre posicionamento no digital, start no digital. E por que vocês acham que isso é importante? Da onde que vocês tiraram isso? Por que é importante o acadêmico de medicina, o médico, começar a se posicionar nas redes sociais? Bom demais, deixa eu puxar essa bola aí. A gente sabe assim, aqui no Medbox a gente sempre vai bater na mesma tecla e a gente vai falar 1000 vezes que nós prezamos pela boa formação, formação tradicional, formação de residência, de anos de estudo, prática. Isso aí a gente sempre vai defender. Agora, a gente sabe que isso muitas vezes não é o suficiente para você se destacar no mercado cada vez mais competitivo da medicina hoje em dia. Eu tenho alguns exemplos muito próximos de chefes, de colegas espetaculares, com ótimas formações, muito bons no que fazem, mas que por algum motivo não conseguem se destacar no mercado. Às vezes não tem um consultório cheio, às vezes não é nem, inclusive, realizado com o que faz, muitas vezes por essa dificuldade. E a gente sabe que hoje o posicionamento, você estar bem posicionado, é uma carta na manga, é uma ferramenta, né, assim, absurda que te impulsiona e potencializa muito você se deslanchar, se posicionar bem, inclusive profissionalmente, financeiramente. Então, a gente sabe que isso é importante, mas os médicos têm culturalmente muita resistência de começar no digital. E um ponto importante nisso é que a gente precisa entender e acreditar de uma vez por todas que o mundo mudou completamente. Goste você ou não. Em outras gerações, as propagandas eram muito mais na televisão, nos jornais, em cartaz, outdoor. Então, as pessoas consumiam informações de uma forma completamente diferente do que elas consomem hoje. Agora, não tem como negar, não tem como fugir disso. O mundo é digital.
todas as pessoas estão nas redes sociais, praticamente. Então, me parece muito razoável que você esteja ali se posicionando, se autopromovendo, onde estão seus potenciais colegas de trabalho, clientes, onde você pode literalmente mostrar os seus pontos fortes. Então, na verdade, a gente vive uma época maravilhosa para poder se autopromover. Antes, as pessoas mais conhecidas eram as pessoas famosas que apareciam na televisão. Agora não, qualquer pessoa democrático, né? Completamente democrático. Qualquer pessoa pode abrir o celular e mostrar para ela qual é a formação dela, tintim por tintim, para quem quiser ver. Então, na verdade, a autopromoção, temos que buscar o tempo todo a autopromoção. Se você acredita no que você faz e não fala isso, quem vai acreditar? Isso, e cortando essa bola, é o seguinte, eu vejo muitos médicos bem formados tacando pedra, poxa, só tem picareta na rede social. Nossa, mas isso aqui não é pra mim, nem vou pisar lá porque não é coisa de bom médico. Em vez de criticar isso, por que então essa galera bem formada não vai posicionar lá? Que é exatamente o que a gente tá falando. Você se forma bem, você se capacita e a autopromoção, ela faz parte do desenvolvimento médico. E essa resistência, na verdade, ela só te atrasa. E ela dá mais espaço ainda para quem, de fato, não leva a medicina a sério, ter mais espaço. Então, em vez de você bater de frente e levantar essa bandeira, a gente está aqui fazendo uma medicina séria e ética, não precisa de fazer dancinha no TikTok, não precisa de fazer nada apelativo. Essa é a medicina baseada em evidência, inclusive para bater de frente com essa galera. Não precisa contratar um social media. Não precisa. Quem é bom tem que estar na rede social. Bubu, conta aí, de um ano pra cá, que foi a sua entrada nas redes sociais, o que mudou? Como é que foi a sua entrada, a sua experiência? Como é que foi? Vou contar isso, eu só queria adicionar uma coisinha no que vocês falaram, que isso tanto é uma verdade que os últimos 2 profissionais médicos que eu escolhi ir foram um dermatologista e uma ginecologista. As 2 eu escolhi pelo Instagram. Eu também. Então, assim, olha que incrível. Foi mesmo. E ela mandou mensagem. Eu vi, tava lá escrita a formação dela, tinha conteúdo muito... de valor. De valor. Eu senti uma conexão com a pessoa e eu marquei. Então, assim... Muito. Antes... E ela chegou lá e me perguntou, como que você me conheceu? Quem que te indicou? Eu falei, foi pelo Instagram. Pelo Instagram. Então, olha que relevante. Muito. Antes, né? E eu falo antes, assim, há pouco tempo. O boca a boca no médico era o suficiente. Eu vou numa ginecologista. Quem você indica? Eu te falo e era isso aí mesmo. Vamos combinar. Se você for pagar uma consulta, cara, você não vai dar uma olhadinha no Instagram dessa pessoa. Você vai escolher a dedo. Você vai escolher a dedo. E eu não tô dizendo que você não vá nela. Mas será que você não vai ter a curiosidade de olhar ali? E às vezes você se identifica com outra pessoa bem capacitada para aquilo. Você se identifica com ela. Você não iria nela? Exatamente. Essa é uma realidade. E conta da sua experiência. Bom, vamos lá. Igual o Vitor falou, tem pouco tempo, tem mais ou menos aí 1 ano e pouquinho que eu tô no Instagram. Foi assim... Amiga, fala de você. Explodiu. A residência, pediatria. Me apresentar pra quem não antes, te conhece. né? Vamos lá. Então, meu nome é Bruna, sou R2 de pediatria no CGP, um hospital só de pediatria aqui em Belo Horizonte. É um hospital enorme, tem várias subs dentro. E eu sou, assim, alucinada, integralmente viciada na pediatria. Eu tentei, assim, eu comecei a residência, eu tinha grandes influências, vocês, ao meu lado ali, fortes no Instagram, que começaram a, tipo, puxar pelo cabelo, pelo braço, pelo pé, pela roupa, pra eu começar a compartilhar dessa minha grande paixão no Instagram. Primeiro, vendo um déficit, porque tem poucos profissionais, infelizmente, na área, trazendo um pouco mais sobre essa realidade. E nós temos vários outros profissionais por trás das redes falando muito mal da pediatria. Então, eu acho que somou as 3 coisas, aliás. A minha grande paixão, a ausência de profissionais mostrando esse dia a dia, que eu acho tão lindo, tão relevante. Perfeito. E tantos quantos profissionais acabando com a pediatria. Porque ganha mal, porque não vale a pena, tantas outras coisas. E um ponto que eu acho bacana que você traz é que é muito fácil de perceber pelos seus stories o quanto você é apaixonada pela especialidade. E se eu for escolher um pediatra para o meu filho, que ainda não existe, né? Mas se eu for escolher um pediatra a dedo, eu vou escolher alguém que ama o que faz, que ama a pediatria. E se você percebe isso transparecendo na rede social da pessoa,
pessoa, e você é muito transparente, então, assim, não tem nem como, é óbvio que isso está 10 passos na frente. 10 passos na Com frente. certeza. E aí o Felipe falou um termo que é posicionamento. Inicialmente, eu comecei assim, meio de orelhada, eu não tinha consciência disso. Mas a palavra posicionamento é você se colocar, se direcionar ali de tal forma que o outro possa se descrever. Então, posicionamento tem várias coisas. Tem posicionamento cronológico, tem várias coisas. Mas o posicionamento social é você se colocar ali de tal forma que o outro possa se te descrever. Então, você me falar isso é você me dar um retorno de que eu sou exatamente no Instagram quem eu quero ser, que eu tô me posicionando de tal forma que eu consegui fazer com que o outro me descreva de uma forma que eu gostaria. Então, trazer isso também pra consciência é muito legal. E é uma coisa que inicialmente eu não sabia, né? E você não precisa falar de conteúdo técnico para Não. isso. Exata, essa é a grande questão. As pessoas acham, médicos e acadêmicos de medicina, acham que o conteúdo técnico tem que vir primeiro, mas na verdade a conexão ela acontece muito antes disso, muito antes disso. A pessoa vai querer marcar uma... Eu falar uma consulta de joelho. Ela se Tamara esmou no joelho. ela vai exemplificar. ela coloca o joelho. Pra quem não Ela, pegou- ortopedia é joelho, Pra né? quem não pegou a Serrar referência, joelho. pra quem não pegou a referência, todos os podcasts, Tamara vai exemplificar O joelho. o joelho. Não, do desde o Vitor. podcast que ela gravou comigo lá em Lá casa, atrás. ela falou Usa assim, joelho. se eu for escolher um ortopedista pro É joelho, joelho. e você fizer joelho, eu vou escolher você. Você fraturou o joelho, amor, alguma vez na vida? Deve estar doendo, e ela não Deve contou. tá doendo. É. Mas, bom, se eu fraturar o joelho e tiver que escolher alguém para o joelho, eu não vou escolher o Vitor necessariamente porque ele fez um post falando sobre a anatomia do joelho. E sim porque ele postou alguma coisa nos stories que eu me identifiquei com a pessoa do Vitor. Então, na verdade, isso tem que vir na frente. E isso é muito legal a gente falar, porque o que a gente vê nas redes sociais, daquele perfil engessado do médico, totalmente profissional, que você vê que a pessoa, assim, nem sabe o que está acontecendo ali por Não, ela trás. pagou uma agência. Pagou E uma que tá agência. pagando caro. Post Tá. técnico. Tudo bem, é melhor fazer isso do que não fazer nada, eu acho. Mas Eu tenho minhas dúvidas. entender que a pessoa se conecta com pessoa e não com aquele termo técnico ali é muito importante. E assim, o que eu acredito, que a partir do momento que você se tem um consultório, é especialista, não vejo problema em você colocar ali informações técnicas, gerar valor, né, da sua especialidade, ensinar a população, que é muito legal, né? Isso te dá mais credibilidade ainda. Mas não esquecer que as pessoas não vão se conectar com aquilo ali de primeira, elas vão se conectar com você. E assim, é claro que cada um tem um limite, né? É legal a gente falar isso, porque muitas vezes a pessoa deixa de se posicionar ali, mostrar a rotina dela, porque ela fala, eu não quero mostrar meu filho, eu não quero mostrar... Tudo bem, né? Não é obrigatório, não. No Stories, Não, quando é você clica lá, obrigatório. mostra seu filho. Não tem isso. Exatamente, não Você é uma posta o que você obrigatoriedade. Só que você tem que entender, cara, minimamente, você chegando no trabalho, mostra o seu hospital, mostra que você gosta daquilo, mostra a sua rotina. Não precisa ficar se filmando o dia inteiro, mas as pessoas se conectam com pessoas, goste de você ou não. Eu acho que, então, o primeiro ponto que a gente tem que falar é isso. Entenda que redes sociais não é uma entidade única. Redes sociais existem várias. Então, Instagram, a gente tá falando de Instagram. Instagram é para conectar, Instagram é para mostrar seu dia a dia, Instagram é para pessoa entender quem você é. Não é para conteúdo técnico. A gente tá percebendo uma tendência. Já foi. Mas a gente tem percebido uma tendência muito forte do Instagram acabar com conteúdo técnico e ser mais conteúdo de conexão. Existem redes sociais para conteúdo técnico, YouTube, site e tudo mais. Então, isso é um ponto importante. Ótimo. Antes da gente começar o outro ponto, eu quero só contar uma história que veio na minha cabeça aqui. Muito interessante, eu acho que o pessoal pode tirar algum insight. Ontem eu estava operando com uma entidade da ortopedia, que chama Marco Antônio Percop, vou falar o nome dele, não, acho que ele não vai ouvir. Mas o doutor Marco Mas se ouvir, Antônio... fica aí a admiração, viu? Fica a minha admiração e ele sabe disso. Foi presidente da SBOT, eu acho, O né? doutor Marco Antônio, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia por muitos anos. Ele é um cara muito famoso na Referência, ortopedia, né? referência. Já fez de tudo e ele já está muito mais consolidado, ele não precisa de mais paciente, tem o consultório dele lotado, é muito difícil marcar cirurgia com ele. E ontem eu estava operando com ele. E aí, uma coisa que sempre me admirou muito nele não foi não só a capacidade técnica dele, nem o jeito dele lidar com o paciente, todos esses atributos de um bom médico, mas sim a capacidade
e a postura dele de ser aprendiz, de querer sempre estar aprendendo. E não sabe tudo, né? Ele já tá com quase seus 70 anos de idade, já viu de tudo, já passou por tudo, já ganhou todos os títulos possíveis, mas ele continua com a postura de aprendiz e ele quer legal. sempre aprender alguma coisa. E ontem, na cirurgia, no meio da cirurgia, ele parou, olhou pra mim e falou assim, ele tem uma voz grossona assim, ele, ô menino, você mexe com esse negócio de rede social, não mexe? Aí eu falei, mexe, professor, mexe. Ele. Aí, eu já não vou falar mais na voz dele, ele falou assim, então, eu tenho percebido que esse negócio de rede social agora é uma nova identidade. Todo mundo tem que ter, não é? Eu falei, professor, é mais ou menos esse caminho aí, é uma identidade. Quem não tem é meio invisível. Ele, eu não tenho, não. Você acredita? Aí eu falei assim, pois é uma coisa que o senhor tem que pensar. Ele, não, eu já pensei, eu quero ter. Legal. Eu quero ter. Ele falou assim, Vitor, eu não preciso de mais paciente, eu não quero encher meu consultório, eu não quero que nenhum paciente do Instagram, de rede social, vá pro meu consultório. Eu não preciso mais disso. Mas eu quero estar lá. Sim, eu quero que as sim. pessoas me achem lá. Eu quero postar que eu fui no congresso tal. Eu quero postar que eu fiz isso hoje, que eu atendi em tal lugar hoje, que eu tirei foto. Para os próprios pacientes dele, né? Para os próprios pacientes. Ele falou assim, as pessoas nos congressos, elas me tiram foto comigo e me perguntam qual que é o meu arroba. Legal, eu nem cara. sei o que é arroba. Aí eu expliquei para ele o que era arroba. Ai, fofo. Eu expliquei para ele que... Aí ele me perguntou se o arroba que a gente fala no grupo do WhatsApp é a mesma coisa. Aí eu não, expliquei que era diferente e tudo. Mas ele falou assim, eu quero ter um arroba. Para eu falar com a pessoa lá no congresso, para ela me marcar lá no Instagram. Então ele falou assim, eu quero estar presente porque eu tenho observado... Gente, olha pra você ver, gente, a idade dele, outra geração, completamente diferente. Mas porque o cara tem uma postura de aprendiz, ele tem observado tendências, Isso é legal. ele falou que ele quer estar na rede social. Isso é legal. Ele quer ter a identidade de rede social Muito dele. legal. Legal. Então, se ele, que é o Dr. Marco Antônio Percópio, uma entidade da ortopedia, já atingiu tudo que tinha que atingir, já conquistou tudo que tinha que atingir, tá querendo isso, tá querendo aprender, tá querendo se posicionar no digital, quem é você? Por que você não, Quem né? é você pra falar que é coisa de picareta, sabe? Então, assim, isso me marcou muito ontem. Muito legal. E eu muito identifiquei legal. uma parte nessa sua história que não só mostra como todas as gerações estão observando as tendências, mas como você chamou a atenção dele por ser uma pessoa que está no digital. Verdade. Então, na verdade, você teve um ponto ali que ele se mostrou interessado, mesmo você sendo só um residente. Então, você teve algo a acrescentar a alguém que está ali há muitos anos na carreira. Então, até nisso, a rede social, ela te impulsiona. Pode Até abrir em um portas, networking, você se tornar útil para uma pessoa que possivelmente não prestaria tanta atenção em você. É uma nova moeda, né? Sem Exatamente. dúvida, sem dúvida. A Bruninha até falou agora há pouco de um caso legal, de uma pediatra, não é? Conta pra gente. Então, eu tava até pensando muito, eu conversei sobre isso com o Vitor hoje, que eu vou estar aí em breve falando um pouco mais sobre posicionamento no digital. E eu tava conversando com o Vitor que a gente escolhe exatamente as coisas que a gente quer colocar na rede social. Igual vocês falaram aí anteriormente. Então, por exemplo, eu vou estar falando nessa mesa redonda com uma pessoa que tem 72 anos. Muito legal. E ela usou a seguinte frase: se eu me reinventei, foi exatamente isso. Quem vocês acham que vocês são para não se reinventar? E aí, puxando o outro assunto de que você coloca na rede social aquilo que você quer colocar, que está alinhado com o seu propósito. Então, por exemplo, eu sempre gostei de rosa, gente, é uma coisa minha. Mas o gostar de rosa é completamente alinhado com o meu propósito da pediatria. Então, eu escolhi colocar isso na rede social porque estava de acordo com o meu propósito. Então, tô muito animada para essa conversa com essa pediatra que tem 72 anos, que se reinventou justamente por causa disso. Então, assim, tem muita coisa legal. E uma coisa que eu quero trazer é que do jeito que a gente está falando, parece que a gente já começou sabendo, né? Parece que a gente já começou, assim, sabendo tudo sobre digital e todas as melhores estratégias. Então, eu vou pedir pro Felipe falar como é que ele começou. Foi tudo flores? Foi fácil? Não, eu assim como você, eu comecei por livre, espontânea pressão da Tamara. A sua pressão deve ter sido intensa. Foi muito, porque é uma pressão de casa, né? E, na verdade, assim, eu comecei a fazer cirurgia geral em 2018, aqui em Belo Horizonte. E aí a Tamara já estava bem na frente, assim, anos-luz na frente na questão do digital. E eu tinha muita vergonha.
por alguns motivos. Primeiro que o ambiente cirúrgico, né, Vitão? Primeiro que o habitual é ter vergonha. Primeiro que o habitual é ter vergonha. Ainda, o ambiente cirúrgico é um ambiente que muitas vezes ali, ele não é tão receptivo para esse tipo de novidade, ainda digamos mais assim. Há 5 anos ainda atrás, mais há 5 anos. Então, eu era zoadíssimo pela galera. Hoje, olhando retroativamente, eu vejo que era uma bobagem. Mas eu tinha muita vergonha. Eu tinha tanta vergonha que eu avisava os meus preceptores, eu falava assim, olha essa história. Você avisava? Eu avisava. Eu vou silenciar vocês. Mentira! De verdade. Porque quando eu postava e via eles me vendo, cara, eu travava. Não, isso me gera muito sério. E eu ficava sempre... o povo postar, o que meu chefe vai pensar? Às vezes eu postar, vou na academia. Nossa, mas o que meu chefe vai pensar? Então, postei ali saindo da cirurgia. O que meu chefe vai pensar? E eu travava. Então, eu deixava de produzir muita coisa pensando no que eles iriam pensar. E zoavam, claro, né? Fazia parte do jogo ali, não tem problema. Mas isso foi muito difícil. Passou a cirurgia, eu avisava, eles sabiam disso. Depois eu desbloqueei. Já? Tem certeza? Já, todos. Depois eu fui para endoscopia e aí eu tava um pouco mais à vontade, postei, nunca fui mal recebido por isso. Você já chegou sendo, né? Você já chegou mostrando que você era, já com algumas barreiras rompidas. Já fui para endoscopia em 2020, fiz 2 anos de cirurgia, fui para endoscopia já um pouco mais leve, já postando um pouquinho mais, mas ainda assim, né, com aquela trava. Só que o que aconteceu? Nessa transição de 2020, eu já estava acabando minha pós de nutrologia e eu não queria atender convênio. Não queria atender convênio. E é uma consulta longa, eu queria fazer uma consulta diferenciada, eu queria realmente dar muita atenção ao paciente, ia gastar 1h30 de consulta e eu não queria fazer uma consulta de convênio. Ora, estou começando no mercado, estou começando num consultório particular, estou largando os meus plantões, foi um passo de fé. Como que eu vou encher esse consultório de galera que não me conhece? Então, eu enchi de coragem com associado a uma voadora da Tamara, e aí eu comecei a produzir. Foi assim, ó, com os 2 pés e as 2 mãos, tá? Foi muito. Mas, gente, assim, sendo muito sincero, eu sou muito privilegiado. Porque a Tamara, ela, assim, por méritos de estudo, ela sabe muito, né? A gente sabe o tanto que ela estuda e se dedica a isso, né? Não foi um dom divino, ela se dedica. Mas ela me ensina muito. Então, eu comecei a postar. E longe de me gabar, longe. Mas o pouco que eu aprendi ali, cara, foi suficiente pro meu consultório ele encher. E isso foi o diferencial. Eu sei, eu me empenho para isso. Eu sei que é uma consulta boa, eu sei que eu me dedico, mas eu consegui um consultório cheio, e felizmente hoje até fechei o consultório, nem dá para marcar uma consulta relativamente um ticket alto. Por quê? Porque, claro, eu me considero capaz para isso, mas porque eu me posicionei. Sim. E essa é a resistência de muita gente que é bom, mas não consegue encher um consultório, às vezes, de convênio. Gente, o tanto que você é bom, mostra o tanto que você é bom. Porque você foi bom, você investiu no mais importante, que é a sua formação, e soube se autopromover. E vocês... Exatamente. Vitão, conta pra nós como é que foi a sua entrada. Só um parênteses do Felipe, ele hoje fala com essa desenvoltura toda, eu obrigava ele a gravar stories. Pra ele fazer uma sequência de stories que eu tinha que pedir pra ele fazer... Horroroso. Que eu tinha que pedir pra ele fazer, eu tinha que sair do mesmo cômodo que ele. Ele não gravava se eu estava perto de tanta vergonha que ele tinha. Morrer de vergonha. De tanta vergonha. Não gravava do lado da Tamara. Eu gravava escondido, no fundo, assim, pra ninguém ver. E outra coisa... Ela não podia ver os stories do meu lado, não, que eu ficava com vergonha de ver ela me vendo. De tamanho vergonha. Então, assim, prática. Com prática, certeza. Total com prática. certeza. Conta pra nós. Bom, como é que eu comecei? Eu lembro que eu formei em janeiro de 2020. E aí, fica aquele negócio de vou dar meus primeiros plantões. Beleza, vou dar meus primeiros plantões. Mas como é que dá? Primeiro tem que pegar o CRM. Fui lá, peguei o CRM. Aí depois, como é que eu pego o plantão? Onde que entra e tal? Quem que vai me oferecer e tudo. Aí já tinha uma amiga minha que já estava dando plantões, que ela formou mais uns 2 meses antes. E ela falou assim, Vitor, entra nesse grupo aqui, vou te colocar, manda mensagem pra essa mulher, pra esse cara e tal. Eu fui mandando, pá, manda currículo, que currículo, né? Tipo, médico formado. Formei. Formei. Formado 2 dias. Aí eu coloquei lá, monitoria de eletro
eletrocardiograma, Gente, estágio não sim, sei da ele onde. foi ortopedista, tá? Monitor de Eu dava eletrocardiograma. monitoria de ECG. É. Não, Inclusive, ele tudo dá de eletro. CLS, Dá ó. CLS. Até hoje. Sabe Não, tudo de eletro. Isso é um lado sombrio. Escuro. Mas aí, como dar os primeiros plantões, aí eu fui entrando nos grupos, foram oferecendo os plantões, e aí eu peguei o primeiro. Pum, pegar o primeiro. Aí eu lembro que lá tinha escrito assim, ó, plantão paga 1.150, PJ ou RPA. Aí eu falei assim, que isso? PJ, RPA, Ninguém ensina isso. como que eu vou receber? Tipo assim, eu não tenho PJ e eu não sei o que é RPA. Tipo, eu vou ficar assim, eu vou lá no plantão e não vou receber? Aí eu fiquei desesperado. Eu sempre fui, tipo, planejado, eu gostava de entender de dinheiro e tal. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou receber isso? Aí eu falei assim, ó, eu preciso ir direto na fonte, eu preciso conversar com o contador antes de dar meu primeiro plantão. Aí eu pedi indicação no grupo da minha sala, quem já tava dando plantão e tal. Aí cheguei no número do Gustavo da For Doctor, meu amigo até hoje, Gustavo Napoleão, o cara me salvou. Aí mandei mensagem pra ele, Vitor, quer me ligar? Eu, demais. aí eu fui e liguei pra ele, Gustavo, e com um bloquinho de nota na mão. Eu falei, Gustavo, eu acabei de formar e tudo, só que eu não entendo nada de contabilidade, cara. Tipo, nunca declarei um imposto de renda, faço a menor ideia, mas eu preciso dar plantão. Aí eu vi lá que pode ser por PJ, RPA, beleza. Aí o cara me deu uma aula, a gente ficou mais de 1 hora no telefone. Ele falou, assim que funciona, os custos são esses, as consequências são essas, PJ tem a vantagem disso, RPA tem a vantagem daquilo. Se você der tantos plantões no mês, vale mais a pena você fazer isso e aquilo. E fui anotando. Aí eu fui agradecer ele no final, aí eu sentei assim e falei assim, isso aqui precisava ser dado na faculdade? Como é que a gente forma, como é que o menino vai para a rua para dar plantão e não sabe disso aqui? E eu sei que eu não sou o único. Eu sei que eu não sou o Ninguém único. sabia, ninguém sabia. Você viu uma oportunidade. E aí Era eu falei assim, desesperador. gente, eu preciso ensinar isso aqui pra galera da minha sala, pelo menos, que todo mundo acabou de formar comigo, meus amigos, eu preciso ensinar pra eles. Aí eu comecei a fazer um texto pra mandar no grupo da sala e tal. Aí eu falei assim, não, mas tem muito mais gente formando agora. Eu acho que vou gravar um vídeo e postar no Instagram. Tipo assim, pra ajudar mesmo, pra ajudar mesmo. Aí eu lembro que eu tinha um quadro lá em casa, eu escrevi no quadro inteiro, tipo, o raciocínio que você tinha que ter pra saber se abriu uma PJ ou não. E mandei meu irmão me gravar. Eu pensei que tinha sido eu, mas foi ele, né? Foi ele. Mandei meu irmão me gravar, meu irmão puto, né, com raiva. Tô com saco, né? velho. Aí o vídeo demorou uns 5 minutos. E eu tive um feedback muito bom. Muito bom. Muito bom. Falou assim, opa. Todo mundo, velho, obrigado e tal, não sabia disso, e a galera mandando dúvida. Aí eu falei, ué, tem muita coisa aí que pode ser explorada então. Aí parei naquilo ali, eu vi que tava dando repercussão e eu comecei a refletir. Ó, pra entrar no Instagram, então, pra entrar nas redes sociais, eu tenho que ajudar as pessoas, de algum jeito. Será que vai ser sobre contabilidade? Será que vai ser sobre como dar meu primeiro plantão? E aí eu fui testando. Comecei a falar muito de contabilidade, falei muito sobre dicas de dar o primeiro plantão, ir no lugar antes, companheiro de plantão, várias coisas assim. Disso. E um dia falei de finanças. Eu tava lá. Aí eu falei assim, não, eu gostei de falar disso aqui. E eu sei que pode atingir muita gente e a galera não sabe nada disso. E contabilidade conversa com finanças também. E aí eu falei assim, eu vou falar disso, mas eu não vou falar disso só por falar. Eu tenho que ter sempre a ideia de que eu tenho que ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas, ajudar. Eu quero ganhar dinheiro com isso um dia? Quero, mas primeiro, até eu me consolidar, eu quero ajudar as pessoas sem parar. Então eu vou conteúdo disso, eu quero ajudar as pessoas com isso. Então foi assim, eu comecei pensando em ajudar as pessoas, eu não sabia muito bem com o que eu ia ajudar, se era com contabilidade, se era com dica de plantão, se era com finanças, e aí ao longo do tempo eu desenvolvi isso. Eu vi que eu gostava de falar mais de finanças, eu vi que a galera gostava mais que eu falasse de finanças, que eu tinha mais desenvoltura para falar de finanças, e comecei a me enviesar para esse lado. Você teve alguma inspiração? Tive. Tive muita inspiração. Eu consumia conteúdo freneticamente do Breno Perrucho, acho que vocês não vão conhecer. Conheço. Conhece? Jovem investidor, ele nem produz tanto conteúdo nessa linha mais. Do Charles Vicks, do Economista Sincero, do Thiago Negro, Primo Rico, do Bruno Perini. Então, esses caras me inspiraram muito, muito. Não muita gente da área médica, acho que ninguém da área médica me inspirava tanto assim, mas eu tive muitas referências no começo. Então, foi isso aí, sempre focando em ajudar as pessoas, e eu não tinha um propósito claro na minha cabeça no começo. Isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo.
Boa. Então foi mais ou menos isso aí. Boa. Tamis, quando tudo era mato, resume pra nós. O primeiro, trajetória. só um PS, o primeiro vídeo seu que eu vi, aliás, eu não sei se foi o primeiro, mas foi o primeiro vídeo que eu prestei atenção. Foi você falando sobre o raciocínio de vender o carro. Ah, sim. E eu achei aquilo Isso foi muito eu gravei, interessante. garagem. Polêmico. Foi polêmico. Polêmico. Quando eu vendi Vitão meu sempre- carro. Vitão sempre gostou de uma Gostei. polêmica, né? Sempre Vitão? gostei. Você explicando- Sempre gostei de botar o pezinho Você lá. sempre gostou. E você explicando como você fez isso e tudo, mostrando todas as contas. E me lembrou algum dos vídeos do Thiago Nigro, que ele fazia também. Eu falei, gente, legal. um mini Thiago Nigro na medicina. Mas conta, Então, foi super um diferencial. E é claramente por isso foi o começo do sucesso. Quando eu comecei Tudo Era Mato, eu estava mais ou menos no quarto ou no quinto período da faculdade. Não, estava no quarto período da faculdade. E não tinha stories ainda, era muito mais Snapchat do que Instagram. No Instagram era mais feed. E eu tinha mudado completamente o meu estilo de vida há mais ou menos um ano, que eu ganhei um peso grande no segundo período. Do primeiro para o segundo, e mudei completamente o meu estilo de vida, principalmente através do CrossFit. Então, eu era a louca do CrossFit e eu da sei. dieta. A E louca hoje do CrossFit critica, e da cospe dieta no se prato que tornaram comeu. rapidamente algo muito importante para mim. E eu postava isso no Snapchat. Então, era vídeo de CrossFit no Snapchat. com coelhinho, tinha coelhinho. o dia inteiro. verdade. Não, Nessa época os tinha- filtros do Os Snapchat. filtros, surgiram Deus. depois. Eu sou ainda antes do filtro do coelhinho. Ela é Isso. raiz. Então, era muito vídeo e muito conteúdo sobre dieta no Snapchat. E eu comecei a ver algumas pessoas se interessando e achando aquilo muito legal. Em relação, inspirando, né? inicialmente em relação ao conteúdo fitness. E eu via que realmente eu inspirava algumas pessoas, e inspirar tornou-se algo muito prazeroso, que eu nem imaginava que era. Então, isso aos poucos foi indo para o Instagram também, produzindo cada vez mais. E devagarzinho eu fui vendo que as pessoas se interessavam não só pela parte fitness, mas também pela rotina na medicina. E na época não tinha referências. Eu não tive referências de Thiago Nigro, nem de ninguém na época. Não tinha blogueiro de medicina. Uma das pioneiras, né? Não no tinha. país. Quem tinha de blogueiro naquela época eram blogueiros fitness ou de moda. Era Tássia a Naves, Pugliese. era Pugliese. Essas Jujuna eram as Remoso. blogueiras. Então, não tinha alguém que mostrasse a rotina na medicina. Não tive alguém para me inspirar. E fui mostrando mais ou menos no feeling. E me posicionando cada vez mais, mostrando cada vez mais quem era a Tamara. E eu nunca vou esquecer, isso foi muito aos poucos, eu nunca tive um grande salto, nunca ganhei 20 mil seguidores de um dia para o outro. Foi muito devagar, e hoje eu agradeço que foi devagar, porque tem pessoas que estão no meu Instagram desde o comecinho, então eu se criei um conectam, isso é muito relacionamento legal. com as pessoas. E a primeira vez que eu vi que realmente era algo promissor, eu nunca vou esquecer, eu estava no 6º ou no 7º período, mais ou menos, e eu tinha feito muitas sequências já era stories, já tinha feito muitas sequências de stories naquele dia, e eu tava assim, meu Deus, agora, tipo assim, abri a porteira da blogueiragem mesmo, e postei muitos stories, e uma pessoa aleatória que eu não conhecia, não percebeu que eu era acadêmica de medicina ainda, e ela mandou uma mensagem no Instagram falando assim, Tamara, como eu faço para marcar uma consulta com você? E eu não tinha falado nada de medicina naquele dia, eu tinha simplesmente mostrado um pouco do meu dia. Aí eu falei, olha, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. E isso me impulsionou muito a continuar. E eu ouvi muitas críticas nas costas. Eu sei que... Você mais que todo mundo. Eu não né? Que era tive, muito eu no tive começo. muito pouco apoio. Eu conto nos dedos as pessoas que me apoiaram lá atrás. E, ao mesmo tempo, aconteceu uma questão que a Amanda, ela mudou para a nutrição. E na nutrição, o Instagram era muito mais forte. Tinha muito mais nutricionistas no Instagram, sendo blogueiras, do que médicos. E a Amanda começou no Instagram, assim, muito mais com a Quinta Marcha do que eu. E eu fui vendo o que ela fazia e a gente ia junto, a gente foi crescendo junto. A Amanda formou, aliás, não, antes da Amanda formar, ela começou a estagiar. No que ela começou a estagiar, ela começou a atender algumas pessoas que procuravam ela. A Amanda, antes de formar, tinha a agenda cheia. Antes de formar. E eu vi claramente uma conexão clara disso com a rede social. Eu falei, as pessoas não estão enxergando o que está acontecendo aqui. O que hoje está muito claro pra gente, eu tive um cisco de visão naquela época. Então, eu continuei. E eu nunca chegou um momento que eu parei de ver o Instagram como entretenimento. Então, eu não abri o stories do Instagram e feed do Instagram para me entreter. Virou algo profissional. E sendo algo profissional, você não vai na residência, no seu trabalho, só nos dias que você quer. Só nos dias que você tá com vontade. Isso é legal. Então, a partir do momento que aquilo se tornou uma prioridade para mim, foi Instagram e conteúdo nas redes sociais
todo santo dia. Todo santo dia. Eu conto nos dedos quantas vezes eu fiquei 2 dias sem aparecer nos stories e eu sei exatamente quais foram os dias das minhas provas de residência. Então, a partir daí, eu conquistei uma constância que foi um dos principais catalisadores para chegar até o que é hoje. As pessoas ficam entrando na rede social para ver amigo, para ver conhecido. Não, vai na rede social para se posicionar e entenda o ganho profissional que você vai ter em cima disso. Essa virada de chave de rede social, de entretenimento para profissional, ela é determinante, né? Sim. Porque igual você vai trabalhar todos os dias, mesmo às vezes não tão animado, postar é isso. Por isso que muitas vezes a pessoa começa e para. A gente tem quantos exemplos, né? De pessoas que começam e param. E tudo que você quiser ser realmente bom na sua vida, se você não for constante, construir o tijolinho ali, cada dia, você não vai construir, né? Ó, hoje eu fiz uma mentoria individual com uma aluna do Madbox e ela estava me perguntando algumas coisas sobre posicionamento no digital. E ela falou assim, Vitor, eu tô meio perdida porque eu não sei nem como começar, eu não sei o que postar, sobre o que falar, como ser relevante, Ótimo. o arroba que eu coloco, o que eu coloco na bio. Vamos ser mais prático agora para quem está ouvindo a gente. Como que começa? Como que escolhe o assunto? O que vocês pensam disso? Boa. Acho que a primeira coisa é, assim, o negócio é começar, sem dúvida, mas quando você consegue enxergar além o porquê de fazer algo, ser intencional, você consegue fazer de forma muito mais assertiva e clara. Então, tudo que você for fazer, você tem que ser intencional. Você, claro, tem que ser natural, você não pode de jeito nenhum ser um robô, fazer tudo automatizado. Você não vai criar um personagem. A gente vai até falar disso, né? É um dos pontos chaves que a gente acredita no sucesso, que é ser autêntico, etc. Mas você precisa, ao mesmo tempo, ser inteligente a ponto de ser intencional. Então, a Bruninha deu um exemplo ótimo ali. Pô, ela é ela e ela ama rosa. Ela não coloca ela de rosa de forma aleatória. Ela é ela porque ela gosta de rosa, mas é intencional a ponto de associar o rosa com a personalidade, com a pediatria. Então, eu acho que começa daí. Quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? A gente gosta muito disso. Então, quando você sabe a intenção daquilo ali que você está fazendo, seja para ser mais conhecido para os seus futuros pacientes, ou para você ter futuramente um produto com aquilo ali que você está se propondo a fazer, então você já começa a pensar a forma de direcionar o seu conteúdo, a sua linguagem, o público que você vai falar, direcionado para aquilo. Se você é um residente, se você é um médico que quer tirar o proveito do Instagram para isso, comece a pensar em conteúdos estratégicos para aquilo, a direcionar a sua narrativa para aquele público-alvo, né? Não é ser um robô, é ser você de forma inteligente e intencional. Então, acho que a primeira coisa, assim, o primeiro passo é realmente sair do lugar, mas com direcionamento, de forma intencional. E esse sair do lugar é mais simples do que você acha. As pessoas acham que precisa fazer um curso de Canva para começar a postar nos stories no Instagram. E, na verdade, você tem que mostrar aquilo que você acha menos interessante, mas que é, sim, muito interessante, que é a sua rotina. É o horário que você acordou, o que você fez naquele dia, o que você teve na faculdade, alguma coisa interessante ou nada interessante que aconteceu no seu dia, mas que fez parte ali da sua rotina. A sua rotina não é banal, você deve sim mostrá-la, e eu acho que esse é o primeiro passo para que você comece, é mostrar a sua rotina exatamente como ela é. E aqui entra um ponto importante, que se ninguém te falou, eu vou te falar agora. Você não é muito mais especial do que as outras pessoas. Começou as marretadas. Ou seja, incomoda. Mas é importante que você saiba que né? você vai ser ruim no começo. Eu fui ruim no começo. O Vitor, a Bruna e o Felipe foram ruins no começo. Eu fui péssima. O meu primeiro post, eu cismei uma época logo quando eu comecei, de fazer posts de conteúdo técnico. Tem até hoje lá no meu feed. Endócrino. Da endócrino. Eu decidi que queria fazer endócrino. Fiz um post, por exemplo, sobre hipotiroidismo. Teve 13 curtidas. Mas eu precisei fazer esse post para aprender qual seria a melhor forma de fazer. Então, é literalmente errando que você vai evoluir. E se você não se expor ao erro, ou pior, se você se expor ao erro, mas correr para debaixo das cobertas porque você errou, você não vai evoluir nunca, nunca. Então, coloque-se na mediocridade, onde nós todos começamos, e comece sabendo que você vai alcançar grandes resultados se você continuar no longo prazo. Você falou uma coisa da banalidade que eu acho muito relevante. Porque o que você pode considerar banal pode ser muito interessante para o outro. Então, assim,
Ai, mas isso é bobagem, todo mundo sabe. Não, coloca isso, traz pra luz, mostra, Sim. porque isso pode ser muito interessante Sim. pro outro. E pode ser exatamente por isso que o outro tá ali te acompanhando. Exatamente. Total. Eu até falei isso com você esses dias. Uhum. A Bruna, por exemplo, sempre mostra o café da manhã lá no CGP, no hospital, os residentes Super tomando legal, café é. da manhã. Porque na pediatria a gente toma café juntos todos os dias. igual no Sem fazer top. Muito propaganda, parecido. tá? É igualzinho lá Só no se for Madre. café Isso na ali cara na do outro. rotina do residente é uma coisa boba, tipo assim, o pessoal no descanso comendo. Mas a Bruna mostra nos stories, e pra quem tá assistindo, pra mim que tô assistindo, gente, eu quero pro CGP tomar café da manhã com esse Aham. pessoal. Parece divertidíssimo. Também acho muito legal. Então, é literalmente você captar que existe muitas particularidades sobre você que devem sim ser mostradas e que não são banais. Exatamente. Pode falar. Não, eu ia só complementar que você estava falando isso do café da manhã, porque hoje eu fui pro hospital e aí eu cheguei um pouquinho atrasada, eu já mandei assim, gente, vocês estão na Copinha, que é o lugar que a gente toma café? Aí responderam, tá todo mundo aqui. Eu falei, ninguém sai, eu tô chegando. E eu faço mesmo stories todos os dias da gente lá. Aí na hora que eu já cheguei, eu já peguei meu café, eu falei, gente, peraí, eu vou fazer uma história. É igualzinho lá no Madre. Ah, é muito então, igual, muito igual. Se eu falo isso com o meu chefes. chefe, acho que vão me chutar pra fora do hospital. Agora, puxando o gancho aqui, um segundo ponto importante, além dessa clareza, tá muito ligado no que você falou, né? Mostrar a sua rotina aí. Às vezes, que seja um acadêmico, né? Eu não vou... Esse é um pensamento até que eu já tive. Não vou mostrar ali a minha rotina quando eu era residente, porque eu ainda não sou especialista, eu ainda não tenho autoridade para falar alguma coisa. Então, eu acho que hoje a gente já entendeu que documentar a jornada é uma coisa muito boa, ela é muito bem-vinda. É claro que você não vai falar algo que foge da sua alçada, né? Que não está na sua competência, pelo amor de Deus também, né? Não se expõe ao ridículo. Bom senso, né? Bom senso. Mas você documentar a jornada é uma forma, inclusive, das pessoas se conectarem e verem a sua evolução. E esse é um erro muito grande. O residente não vou postar nada porque eu ainda não sou especialista. O que vocês acham? Eu acho o seguinte, se você fala que você não vai começar a postar no Instagram porque sua rotina é chata, é sem graça, você tá completamente equivocado. Gente, milhões de pessoas param todos os dias para assistir Largados e Pelados no Nat Geo. Milhões de pessoas param para assistir Big Brother. Pessoas desconhecidas fazendo nada. Indo no banheiro, malhando, nadando, comendo, fazendo tudo de novo no outro dia. Então, isso é entender a essência do comportamento humano. As pessoas querem se enxergar nas outras. A sua rotina não difere de nada da rotina da outra pessoa. A sua rotina não é sem graça. A sua rotina é habitual, como a rotina de todas as pessoas. Exato. E as pessoas querem enxergar isso. As pessoas querem enxergar os sentimentos dela em você. Então, para com isso. Minha rotina é sem graça, eu não vou mostrar. Porque é exatamente isso que a pessoa quer ver. Entendeu? E esse ponto de documentar a jornada, ele é ainda mais importante porque faz com que as pessoas, quando elas te acompanham ali no longo prazo, elas têm muito mais credibilidade em você. Então, por exemplo, vou marcar um ortopedista de joelho. Só que... Já tava preocupada, porque não tinha tido. Só que, por exemplo, eu acompanhei o Vitor a residência inteira dele. Eu estava lá no primeiro dia do R1, eu estava lá quando ele virou R2, eu estava lá quando ele virou R3, quando ele fez a prova de título, quando ele acabou a residência. A pessoa acompanhou a sua evolução inteira. Você quer uma forma melhor e maior de mostrar a sua autoridade do que isso? A pessoa acompanhou você se tornar quem você é. Então, documentar a jornada entra muito nisso. Quando eu estava estudando para as minhas provas de residência, eu documentei tudo que eu fiz durante a fase de estudos, tanto para o R1 quanto para o R+. E as pessoas podem pensar, nossa, mas se você vai mostrar a sua rotina de estudos para uma prova que você não sabe que você vai passar, isso pode acontecer. Você pode muito bem se esforçar muito para um objetivo e ele dar errado por N razões que estão fora do seu controle. Mas eu escolhi documentar a jornada mostrando literalmente a evolução, porque o foco está muito mais no progresso do que no resultado. É focar no controlável. E focando no controlável, eu consegui acrescentar e ajudar muitas pessoas do que se eu tivesse muito mais pessoas que se eu tivesse mostrado só o resultado. E, consequentemente, quando eu mostrei o resultado, as pessoas comemoraram junto comigo, porque elas viveram aquilo junto comigo. Inclusive... Elas viveram as dores junto comigo. E você ter documentado o seu processo, inclusive, é um ganha-ganha, né? Porque você se estimulou
à medida que você foi mostrando sua rotina. Exatamente. Isso. É completamente diferente você fazer uma coisa só pra você, mas você um fazer uma compromisso coisa público, né? sabendo que tem outras pessoas que estão ali esperando você fazer. Então, o meu Bom Dia Tim Madruga de todos os dias de manhã, ele é muito importante pra mim. Eu amo acordar 1 hora mais cedo todos os dias pra começar a cumprir as minhas coisas. Mas eu sei quantas pessoas abrem o Instagram de manhã, às vezes na cama, pensando se vão levantar ou não, e que só por abrirem o meu stories, o Bom Dia Tim Madruga, elas levantam. Então, documentar a jornada é muito mais complexo, muito mais importante do que você acha. Então, comece a fazer isso. Hoje aconteceu uma situação, o Vitor tava lá comigo, a gente tava malhando, tava na academia, e aí acho que era uma adolescente, assim, porque pelo que ela falou, ela tava na escola estudando para as provas de medicina. E aí ela falou a seguinte frase pra mim: eu achei que quem fazia pediatria era fraco. Ela falou exatamente assim. Foi mesmo. E ela falou assim, até que eu vi seu Instagram. E eu que sempre quis fazer medicina pra fazer pediatria, brilhou meus olhos de novo. E eu tô no R2, eu ainda tô no processo, eu ainda tô aí no meio da minha jornada. Mas eu tô mostrando exatamente a jornada como ela é. E puramente por mostrar a jornada, isso foi suficiente pra mostrar pra ela que não tem nada a ver com fraqueza. Pelo contrário, puxando sardinha pro meu lado aí, eu acho que é uma das especialidades mais fortes. Então, olha que incrível sobre jornada, sobre processo. Espetacular. Né? Espetacular. E um ponto importante que às vezes as pessoas começam e por ter excesso de informações que a gente vê nas redes sociais todos os dias, principalmente o acadêmico de medicina, tem alguns erros que a gente quer chamar atenção hoje, né, nesse episódio, que a gente não quer que você cometa. Pelo amor de Deus. Nossa, vamos começar. Eu queria começar com autenticidade. Eu acho que se você vai começar, seja autêntico. Não copia, não. Quantas pessoas copiando a gente vê começando? E não é porque é chato copiar, é porque tem vida curta. Você não vai durar se você copiar. Então, eu acho que essa repetição de cópias que a gente tem visto, ela reflete muito a personalidade humana mesmo. As pessoas, a maioria das pessoas hoje estão com um déficit de se encontrar no mundo, de desenvolver a própria personalidade e acabam espelhando a outra. Mas espelhando 100%, né? Não pega uma referência e muda. Mas, então, o primeiro erro aqui na verdade, o primeiro acerto, né? Que você tem que ter. Seja autêntico. E, não assim, copie. Muito bom, Vitão. É importante que você se inspire, sim. Eu gosto do perfil da Bubu, quero ser, né, quero fazer pediatria. Eu amo o perfil da Thames, né? Ela me inspira a treinar, eu gosto das coisas que ela fala, da motivação, método de estudo, ótimo. Se inspirar é muito bem-vindo, inclusive faça isso, eu recomendo que faça. Mas inspiração é diferente de cópia. E existe uma linha aí que delimita bem as duas coisas. E isso é muito perceptível. Primeiro que, como você bem falou, não se sustenta, a cópia não se sustenta. E outra coisa, quando você é autêntico, o conteúdo que você gera é muito mais leve, muito mais natural. Então, às vezes, a pessoa fica fazendo um malabarismo ali para tentar se encaixar num perfil para fazer um personagem que ela não é. A partir do momento que você se expõe em ser autêntico de verdade, você se coloca a ser autêntico, a ser natural, as coisas vão com muito mais leveza. E claro que ser autêntico, isso também tem o outro lado, que você, querendo ou não, expõe suas fraquezas, você se mostra como você é, de fato, né? E muitas pessoas deixam de ser autênticas, primeiro porque ela não tem identidade. Então, ela não sabe bem o que ela é, o que ela busca, ela tá perdida, isso é um ponto. E segundo, porque ela tem medo também de ser criticada. Muitas vezes, eu não tenho uma rotina legal, ou eu não sou legal o suficiente, então ela não se mostra. Ser autêntico é uma forma que gera leveza para o seu conteúdo, as pessoas vão se conectar a você, e claro, existe sempre o risco de ser criticado. É importante a gente falar isso, porque muitas vezes a pessoa deixa de se expor pelo medo de não agradar todo mundo. E você querer agradar todo mundo é a chave para o seu fracasso, porque você acaba... tem uma frase que eu adoro, que é: se você não desagrada ninguém, você não está se posicionando o suficiente, você está em cima do muro. E é muito disruptivo e libertador a gente entender que eu vou ser autêntico, quem gosta de mim
ótimo. Quem não gosta, tudo bem, você não vai agradar todas as pessoas. Então, você entender que você não vai agradar todo mundo é impossível. E mesmo se fosse, não tem graça nisso. Então, seja autêntico. E nada é inventado, tudo é reinventado à sua maneira, né? A gente já falou isso algumas vezes conversando. Então... Até a Bruna, que é toda fofinha desse jeito, fica postando só pé de criança, Ai, meu Deus, cafezinho, falar. pé de criança. Até você tem hate, ué. Até você tem crítica. Sempre. Você vai pensar. Vai ter. Se você nunca sofreu um hate, você tá se posicionando mal. E um ponto importante para trazer, até voltando na parte sobre copiar, se inspirar e tudo, é muito importante realmente que você tenha as inspirações no Instagram, mas uma questão que precisa tomar cuidado sobre as cópias é que quando você copia um conteúdo intencionalmente, obviamente é ruim para a pessoa que está sendo copiada, porque o conteúdo dela está sendo plagiado, mas é ruim para você que copia porque você fica muito exposto. Muito exposto. As pessoas percebem quando aquilo é cópia. Então, eu tô te falando isso para que você preste atenção mesmo e não se coloque nessa exposição, nesse papel. Isso é algo que, às vezes, as pessoas fazem sem perceber. Então, por isso, eu quero que você tenha essa percepção. E, às vezes, você pode estar pensando que você copia uma pessoa, você se inspira na outra, porque você concorda com tudo que ela fala. Ah, não, eu vou falar igual o Felipe fala, porque eu penso tudo igual a ele mesmo, eu penso dessa forma mesmo. Então, eu quero que você faça uma reflexão, que será que você pensa mesmo? Será que você pensa mesmo ou será que você está precisando aumentar o seu repertório? Quando eu falo repertório, são os cursos que você faz, os livros que você lê, as palestras que você assiste, porque no fim das contas a gente forma a nossa opinião sobre as coisas baseado naquilo que a gente assiste, naquilo que a gente estuda. Então, as minhas opiniões hoje são fruto do meu repertório que eu construí ao longo da minha vida. Não tem como, não é humanamente possível que você tenha opiniões exatamente iguais às minhas, porque o nosso repertório é diferente. Então, se você está precisando reforçar a sua autenticidade, é isso que eu te falo, aumente o seu repertório, estude mais sobre aquilo que você quer falar. Porque, no fim das contas, a sua essência, ela não vai ser idêntica da outra pessoa, e as pessoas, você vai se fortalecer quando você souber mostrar a sua essência. Boa. Muito bom. E as pessoas encaminham pra gente, né? Às vezes a pessoa acha que ela tá copiando e ninguém tá vendo, mas a gente recebe toda semana alguma coisa, alguma cópia. A Bruna tem sofrido muito ultimamente, né? Como pessoa que copia muito ela. E ela sofre nela, tudo, né? E sempre chega nela. E eu sempre falo, Bubu, relaxa, deixa. Primeiro que é muito perceptível. Segundo, é porque tem vida curta. E terceiro, coitado dessa menina, que não tem identidade própria, sabe? E é o caminho, né? Você vai receber ataques, você vai receber cópias. Prego que se destaca, amigo, vai ser martelado. Se você não tá sendo martelado, é que você não tá se destacando. Então, faça os seus, procure o seu caminho. E sobre o hate de não agradar todo mundo, gente, é libertador quando você entende isso, sabe? Porque é muito fácil falar. Eu vou começar e tô nem aí, se ninguém gostar. Até tomar o primeiro. Até tomar a primeira lenhada, o primeiro hate, o primeiro direct agressivo. É um processo. Mas depois você acostuma, mas você tem que estar muito seguro daquilo que você tá falando, sabe? Talvez nem tão um costume. Eu que sou muito coração, eu ainda sofro muito, igual você estava falando, assim. Eu me apego, mas o meu propósito por trás disso é tão mais forte. Tem a balança aí pesa tanto pro outro lado, que isso, apesar de eu me importar, se torna pequeno. Sim. Então... Pessoas gostam de pessoas que se posicionam, que saem de cima do muro, sabe? Então, tem opinião. Só assim as pessoas vão te seguir. Se você for uma pessoa que se esquiva de todas as perguntas, de todas as opiniões, pra que a pessoa vai te seguir? Pra que a pessoa vai te acompanhar? Então, tenha opinião forte mesmo, saia de cima do muro, que é disso que as pessoas gostam. Boa. Mais um ponto aqui, antes da gente passar para as conclusões, um ponto que a gente até ressaltou aqui antes da gente começar, sobre a importância de você começar da forma mais certa possível. É você gerar valor para as outras pessoas. O que a gente vê muito a pessoa vai começar a produzir um conteúdo e ela quer falar muito de si. Ela quer se mostrar muito. E é claro que você tem que ser autêntico, você tem que mostrar a sua rotina, mas as pessoas que estão ali também, elas vão querer receber algum valor. Então, qual que é a importância disso para vocês? Sobre a importância de gerar valor para as outras pessoas. Quando a gente fala de conteúdo de valor, essa fala ela é muito comum, né? Conteúdo de valor, o que é isso? Conteúdo de valor é o conteúdo que resolve algum problema.
Então, sempre que você fizer um conteúdo, fizer um post, fizer um story que estiver focado em resolver o problema de alguém, saiba, esse é um conteúdo de valor. Esse é um conteúdo de valor. E no fim das contas, as pessoas, nós todos, a sociedade, a humanidade, ela quer resolver o próprio problema. Então, você assiste o conteúdo de alguém porque aquela pessoa, em algum momento, te acrescentou em algum ponto. Então, queira ser essa pessoa que acrescenta. Eu te falo como é engrandecedor e como é bom se sentir útil através da rede social. Como é bom alguém te falar, nossa, eu fiz isso por sua causa e foi tão bom para mim. Isso é uma sensação que nada paga. Então, Servir, né? Servir. Então, queira ser a pessoa que oferece isso, que oferece uma mudança de vida. E a partir do momento que você serve, as coisas começam a voltar para você, né? Então, você gera valor para alguém, a pessoa aprende com você, nem que seja, assim, uma inspiração que você está treinando, ou que você está ensinando uma coisa sobre alimentação, ou que você está ensinando uma coisa sobre cuidado com crianças, etc. Você está ensinando uma coisa sobre fratura de joelho, né? Joelho. Só o joelho que fratura. Joelho. Você está ensinando finanças. Ou seja, as coisas elas começam a voltar para ombro. você. É sempre importante você dar, servir, para depois as coisas voltarem e você ser servido. Não inverta essa ordem, pelo amor de Deus. Certo? Além de servir ser muito importante, ser muito gratificante, vou puxar um pouquinho pro meu lado de remuneração. Eu sempre gostei de mexer com dinheiro e tudo mais. E quando comecei com o Instagram, eu pensava em ganhar dinheiro com o Instagram depois de um tempo. Eu falava assim pra mim, se eu ajudar as pessoas mesmo, de fato, conseguir transformar as pessoas, eu vou ser remunerado proporcionalmente a isso. A remuneração das pessoas em qualquer profissão é proporcional ao número de problemas que você consegue resolver e, mais ainda, a complexidade dos problemas que você consegue resolver. Então, se você entra no Instagram, claro, vou me posicionar, mas pensa em se remunerar com isso, em ganhar dinheiro com isso, ajude as pessoas. Claro. Ajude as pessoas. Ninguém vai comprar nada de quem não ajuda. Então, resolva Muito problemas. Pense nisso. Perfeito. Então, E um ponto bacana que eu acho a gente falar também, que a gente está falando sobre essa questão de possíveis erros, né, a serem corrigidos. Assim, na verdade, nós estamos falando com base naquilo que nós aprendemos ao longo dos anos e na ideia de ajudar quem talvez está pensando em começar. Saiba muito bem separar as coisas entre a rotina de médico, a rotina de acadêmico de medicina e a rotina de creator e produtor de conteúdo. Porque tem sido muito comum, a gente tem visto bastante, por exemplo, uma pessoa atendendo um paciente e se filmando ao mesmo tempo que está atendendo. Isso é um problema porque você começa a literalmente misturar as coisas. Nós somos os primeiros a falar, produza conteúdo, tenha uma presença forte no digital. Mas faça isso no momento certo. Enquanto você estiver no hospital, enquanto você estiver com um paciente, enquanto você estiver servindo a outra pessoa com a medicina, não misture isso com a produção de conteúdo, porque senão você não faz bem nenhuma coisa e nem outra, não é nem ético e definitivamente é algo que não pode ser misturado. Então, saiba de traçar uma linha muito clara entre a sua rotina de produção de conteúdo e a sua rotina como médico, como acadêmico de medicina. E é possível, sim, você mostrar a sua rotina como médico sem que você misture as coisas envolvendo um paciente. Acho que tem um limite claro ali, que é muito importante que o acadêmico ele não passe, né? Principalmente o acadêmico, médico, enfim. Porque senão você acaba a se ridicularizando, né? Sim, e esse é um puxão de orelha que a gente está dando, porque ninguém falou isso com a gente lá no começo. Ninguém chegou e falou regras para serem seguidas. E a nossa ideia aqui é justamente falar pontos que a gente não aprendeu. Nossa, muito verdade, gente. Não, sério, só contar um caso. A gente tem visto o acadêmico, às vezes até médico, pegando muito pesado nisso aí, errando a mão. Por exemplo, a Tamara. Eu vejo que quando ela entra na residência, o número de stories dela diminui muito. E aí volta a aumentar quando ela sai do hospital. Porque ali ela tá focada no serviço dela, em ser uma boa médica, em aprender. Presença, né? Em ser presença. Não existe conciliar a rede social com o que você está fazendo ali no dia. Muita gente me pede para filmar mais as cirurgias, para mostrar mais. Gente, não tem como, não é? Não. Meu Instagram teria muito mais engajamento, teria muito mais compartilhamento. Com certeza. Mas é ético. Não é ideia, não faz sentido. Eu seria um médico melhor? Não, eu seria um médico pior, porque eu estaria focando em outras coisas. E um caso de acadêmico que eu ia contar. Muita gente tem perdido a noção. Lá ficam os acadêmicos acompanhando o bloco e ambulatório e às vezes plantão com a gente. Eu fui entrar no consultório. Quando eu abri a porta, tinha umas 5 acadêmicas fazendo dancinha, gente, dentro do consultório.
dancinha com jaleco e tal, e pulando. Aí eu falei, gente... Aí eu entrei, óbvio, elas pararam, tomaram um susto, né? Eu falei, gente... Imagina se é paciente, sabe? Ciente. Olha aqui, tem o nome do hospital aqui atrás, tem o nome do médico que tá atendendo aqui atrás. Pega muito mal, sabe? Então, pelo amor de Deus, né? Tem limite, entenda a profissão que vocês escolheram. Exato. Boa. Então, acho que pra gente finalizar, né? Que se deixar, a gente fica. Nossa. Tem mais algum erro aí que vocês anotaram? É isso mesmo. Bora concluir. Isso aí. Então, vamos concluir. Quem quer começar com a conclusão? Ai, gente, você sempre 30 com essa segundos. conclusão. Eu nunca penso na conclusão. O Felipe sempre tem na ponta da língua. Sempre tem. Vai lá. Conclusão, eu já Ai, penso meu Deus. previamente. De forma bem rápida e resumida, eu acho que muitas pessoas deixam de começar esperando o momento perfeito, o cenário perfeito, o ambiente perfeito. Eu vou começar quando eu acabar minha formação, quando eu acabar tal especialidade, enfim. Comece. Nunca vai existir o cenário perfeito. Então, as coisas vão se ajeitando ao longo do tempo, você vai se melhorando, não espere o perfeccionismo, mas simplesmente comece. O primeiro passo é o mais importante. Show. E acrescentando nisso que o Felipe falou, perfeccionismo é a forma mais clara de procrastinação. Então, se você está esperando o momento perfeito, você está procrastinando. Sem querer, você está se auto-sabotando. Então, amanhã mesmo, você já vai fazer um combinado com a gente aqui agora. Você vai acordar e você vai postar um story ou do seu café da manhã, ou da hora que você está acordando, ou da roupa que você está indo para a faculdade ou para o hospital. Você vai mostrar alguma coisa daquela sua rotina. E simplesmente não avisa para ninguém. Não avisa para ninguém. Só posta uns 5 stories nesse seu primeiro dia e a partir daí você vai ver como é muito mais simples do que você pensa e exige muito menos flores do que você acha. Adorei que a gente está se complementando. E complementando, então, o que a Thames falou, eu falo muito no meu Instagram sobre metas plausíveis e diárias que você vai criar e você não vai ter absolutamente nenhuma desculpa para não cumprir. Então, vai aí agora e cria uma meta de, eu vou mostrar, então, o meu café da manhã 3 vezes por semana. Não tem motivo nenhum, desculpa nenhuma para você não fazer isso. Cria essa meta e cumpre. Gostei das metas. Tô gostando das metas, então eu vou entrar nas metas. A minha meta pra você é que você escolha essa semana 5 pessoas que não te acrescentam nada na rede social. E como a gente falou aqui, use o Instagram de forma intencional. Então, pra você usar de forma intencional, eu quero que você silencie 5 pessoas que não te Fechou com acrescentam chave de ouro. Não, nem precisa dar uma follow. É só silenciar. Ele gosta da polêmica. Silencia 5 pessoas que não te acrescentam nada e escolha 5 pessoas como referências pra você não só assistir os stories, mas investigar mais a fundo. Vai lá no feed, olha o que ela tá fazendo. Não copie, mas busque referências boas pro seu conteúdo. Perfeito. Foi bom, né? Sensacional. Então, pra gente fechar com chave de ouro mais esse episódio do Madbox Cast, a Tamara tem algo a dizer. Tenho algo a dizer que a gente vai ter uma hashtag desse episódio que é fratura de joelho. Porque ortopedia é sinônimo de fratura de joelho, sim. Então, quem assistiu até aqui, comenta aí pra gente, hashtag fratura de joelho, tanto aqui Pra gente saber. Também fratura de joelho foi bom no demais. post do Instagram, na hora de for repostar a gente, hashtag fratura de joelho. Ninguém vai entender nada. Mas joelho é uma parte importante da ortopedia. Super importante. É hashtag fratura de joelho. Tchau.